Deus é o Todo-Poderoso. Confie nele e você nunca ficará frustrado. Ele é o único que pode te salvar. Deuteronômio 26. Depois de entrar na terra que o Eterno seu Deus está dando a vocês como herança, e se estabelecer nela, separem parte dos primeiros frutos de tudo que vocês plantaram. Ponham esses produtos numa cesta e levem-nos ao lugar determinado pelo Eterno para adoração. Vocês deverão procurar o sacerdote que estiver de serviço e dizer: declaro ao Eterno seu Deus hoje que vim para a terra que o Eterno prometeu aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote receberá a cesta de vocês e a depositará no altar do Eterno. E ali, na presença do seu Deus, vocês declararão: meu pai foi um arameu errante. Ele desceu ao Egito e viveu lá. Só ele e um punhado de gente no começo, mas logo eles se tornaram uma grande nação forte e numerosa. Os egípcios abusaram de nós e nos oprimiram, com uma escravidão cruel e selvagem. Mas gritamos ao Eterno, o Deus dos nossos pais. Ele ouviu nossa voz, viu nosso desamparo, nossa desgraça, nossa situação miserável, e o Eterno nos tirou do Egito com sua mão forte e seu braço comprido, temível e grande, com sinais, milagres e maravilhas. E ele nos trouxe para este lugar. Deu-nos essa terra que manda leite e mel. Portanto, aqui estou. Trouxe os primeiros frutos do que plantei nessa terra que tu me deste, ó Eterno. Então, depositem a cesta na presença do Eterno, seu Deus. Prostrem-se diante dele e alegrem-se, celebrem todas as boas coisas que o Eterno, seu Deus, deu a vocês e suas famílias. Celebrem com os levitas e os estrangeiros que vivem no meio de vocês. A cada 3 anos, no ano do dízimo, deem a 10ª parte das suas colheitas aos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, para que eles tenham sua provisão nas suas cidades. Na presença do Eterno, seu Deus, digam: eu trouxe a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. O que me ordenaste eu fiz. Não fiz rodeios para praticar teus mandamentos. Não me esqueci de nenhum deles. Não comi da porção sagrada enquanto estava de luto. Nem tirei nada enquanto estava ritualmente impuro. Nem usei nada para oferecer em funerais. Ouvi e obedeci à voz do Eterno, meu Deus. Vivi de acordo com o que ordenaste. Olha a tua santa morada no céu. Abençoa teu povo, Israel, e o solo que nos deste. Como prometeste a nossos antepassados, esta terra em que mana leite e mel. Hoje o Eterno, seu Deus, ordena que vocês sigam esses decretos e regulamentos, que os pratiquem com dedicação total. Vocês renovaram seus votos hoje, afirmando que o Eterno é o seu Deus e que vocês viverão de acordo com o que ele ordenar. Façam o que está expresso nos decretos, regulamentos e mandamentos, e sejam obedientes a ele. E hoje o Eterno reafirmou que vocês são um tesouro cuidadosamente guardado, como ele prometeu, um povo designado a guardar seus mandamentos, estabelecido acima de todas as outras nações que ele criou, superior em louvor, fama e honra. Vocês são um povo santo para o Eterno, seu Deus. Isso foi o que ele prometeu. Deuteronômio 27. Moisés deu esta ordem aos líderes de Israel: obedeçam a todos os mandamentos que eu estou promulgando hoje. No dia em que vocês atravessarem o Jordão para a terra que o Eterno seu Deus está dando a vocês, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Depois de cruzar o rio, escrevam nas pedras todas as palavras desta revelação, para que entrem na terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês, esta terra que transborda de leite e mel, prometida a vocês pelo Deus de seus pais. Assim, depois de cruzar o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal e pintem-nas com cal. Construam um altar de pedras para o Eterno, seu Deus, neste monte. Não empreguem ferramentas de ferro nas pedras. Construam um altar com pedras brutas e ofereçam nelas suas ofertas queimadas ao Eterno. Vocês devem apresentar suas ofertas de paz e comê-las ali, alegrando-se na presença do Eterno. Escrevam nas pedras de forma legível todas as palavras desta revelação. Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo o povo de Israel: silêncio, ouça atentamente, povo de Israel. Neste dia vocês se tornaram o povo do Eterno, seu Deus. Ouçam a voz do Eterno.
Obedeçam aos seus mandamentos e regulamentos que hoje estão sendo promulgados. Nesse mesmo dia, Moisés ordenou: depois que vocês cruzarem o Jordão, as seguintes tribos estarão no Monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E essas tribos estarão rio Monte Ebal para pronunciar a maldição: Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas, agindo como porta-vozes e falando em voz alta, anunciarão a Israel a maldição do Eterno sobre todo aquele que esculpir ou fundir um ídolo, uma abominação para o Eterno feita por artesãos, e o erigir em segredo. E todos responderão: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que desonrar seu pai ou sua mãe. E todos responderão: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que mudar os marcos de divisa do seu vizinho. E todos responderão: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que fizer um cego errar o caminho. E todos responderão: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que interferir na justiça devida ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E todos responderão: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com a esposa de seu pai. Ele desonrou a mulher de seu pai. E todos responderão: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com um animal. E todos responderão: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. E todos responderão: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com sua sogra. E todos responderão: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que matar o próximo em segredo. E todos responderão: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. E todos responderão: sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que não puser em prática as palavras desta revelação. E todos responderão: sim, com certeza. Novo Testamento. Marcos 14, do 27 ao 53. Jesus alertou-os: por causa do que vai acontecer comigo, vocês irão se dispersar. Isto é para cumprir um texto das Escrituras que diz: vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, todo afoito, declarou: ainda que todo mundo fuja, eu não fugirei. Jesus respondeu: não tenha tanta certeza. Ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Pedro protestou, falando sem pensar: ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Então eles foram para um jardim chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos: fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro, Tiago e João, ele mergulhou em grande agonia e declarou: a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orou: Paizinho, Pai, tu podes me livrar, afasta esse cálice de mim, mas por favor não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: Simão, você veio para dormir? Não pode aguentar nem 1 hora? Fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de você está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Depois disso, voltou ao seu lugar e fez a mesma oração. Retornando mais uma vez, ele os encontrou dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos e não tinha nem como se desculpar. Ele voltou pela 3ª vez e disse: Vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue na mão dos pecadores. Levantem-se, vamos, o traidor chegou. Ele mal acabou de falar e Judas, do grupo dos 12, apareceu acompanhado por um bando de maus elementos enviados pelos principais sacerdotes, líderes religiosos e demais líderes. Eles traziam espadas e paus.
O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu beijar é o procurado. Prendam-no, não o deixem fugir. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: Mestre. Os homens então o prenderam com muita brutalidade. Mas um dos que estavam com Jesus desembainhou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus reagiu: O que é isto? Vieram me buscar com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Dia após dia estive ensinando no templo e vocês nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam fugido. Um jovem seguia o grupo de longe. Tudo o que ele trazia sobre o corpo era um lençol. Alguns daqueles homens tentaram agarrá-lo, mas ele escapou. Fugiu nu, deixando o lençol para trás. O grupo que prendeu Jesus levou-o ao sacerdote principal, que estava reunido com os principais sacerdotes, líderes do povo e líderes religiosos. Pedro o seguira a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se misturou com os servos e foi se aquecendo perto da fogueira.